Entrevista a partir de agora é com o candidato do PSDB ao Senado Federal, Rogério Salles. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que estão nos concedendo de expor as nossas ideias e informar a população do estado de Mato Grosso sobre as propostas que vamos defender no Senado da República. Candidato, por que o senhor quer ser senador da República por Mato Grosso? Eu quero ser senador da República pelo estado de Mato Grosso para defender lá no Senado uma mudança no Pacto Federativo, voltando àquela distribuição de recursos que havia quando foi feita a Constituição, em que os municípios, os estados e municípios recebiam 25% daquilo que era arrecadado, 50% só ficava na União. Através de artifícios, a União, ao longo do tempo, foi diminuindo essa participação, transferindo responsabilidade e concentrando recursos. Quero ser senador da República para apoiar, defender e discutir uma reforma política. Uma reforma que diminua os custos de campanha e que viabilize o acesso, facilite o acesso de todas as pessoas às candidaturas. E quero ser senador da República para defender os interesses do estado do Mato Grosso, para o nosso estado ser dotado de uma logística eficiente, uma logística que permita aumentar a produção do estado, aumentar a rentabilidade da produção, fazendo com que esse estado que tem um potencial produtivo tão grande seja um estado rico e ao mesmo tempo muito desenvolvido. Quero ser senador da República também para garantir, resgatar um pouco mais a moralidade da política, acabar com o sigilo bancário, fiscal, patrimonial de todos os agentes públicos. A hora que eu opto por ser um agente público, eu tenho que abrir mão do sigilo, porque os recursos que me mantêm, e eu estarei trabalhando com recursos públicos, a sociedade precisa acreditar de que é possível fazer política com seriedade, é possível fazer política com honestidade. A ex-candidata suplente de senador, a deputada estadual Luciane Bezerra, do PSB, ela não quis disputar essa vaga de Senado pela coligação de Pedro Taques, que o senhor está disputando, porque ela alega que essa candidatura é uma candidatura laranja, porque tem políticos da coligação de vocês apoiando aí o candidato ao Senado, Wellington Fagundes, do PR, que é da coligação do Lúdio Cabral, do PT. Como é que o senhor recebeu essa crítica da deputada Luciane Bezerra? Olha, é a opinião dela, eu entendo que não é dessa maneira. Conversei antes de aceitar participar desse projeto, conversei com lideranças de todos os partidos. É natural que em alguns momentos, em algumas eleições municipais, teve candidatos que tiveram apoios do PR, de outros candidatos. E tem pessoas na sua equipe que estejam apoiando outros candidatos. Não entrei na disputa com a determinação de ganhar essa eleição, respeitando as limitações que a coligação tem com relação à questão de custo de campanha. Vamos fazer uma campanha muito junto com o candidato a governador, o senador Pedro Taques. Vamos ganhar essa eleição porque a população de Mato Grosso está ansiosa para ver a eleição de pessoas sérias, pessoas comprometidas com fazer a mudança que Mato Grosso precisa. Por falar em Pedro Taques, eu perguntei para ele e vou refazer a pergunta para o senhor. Em 2002, o senhor era o governador de Mato Grosso. Dante Oliveira tinha saído do cargo para disputar o Senado e o senhor assumiu como vice-governador o cargo de governador. Pedro Taques, naquela época, era procurador da República. Vocês, nesses dois cargos, foi deflagrada a Operação Arca de Noé, de combate ao crime organizado e que acabou aí com a prisão do João Arcanjo Ribeiro. Esse fato, lá do passado, há 12 anos, pesou na sua decisão de querer ser candidato a senador por essa coligação do candidato a governador Pedro Taques? Quando eu assumi o cargo de vice-governador, na época, através da minha chefia de gabinete, eu procurei fazer contato, fiz contato com pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, até porque eu entendo que a sociedade não percebe diferença, tanto
as entidades estaduais, federais, têm que atuar de maneira conjunta. Procurei fazer essa aproximação e conheci o senador, na época, procurador Pedro Taques. Quando assumiu o governo, nós vivíamos um momento de bastante intranquilidade no Estado, sentindo que só a força policial do Estado não daria conta, e numa visita que foi feita, depois de um episódio lamentável, aí, algumas execuções aqui em Cuiabá, em reunião com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, decidimos ir a Brasília conversar com o ministro da Justiça na época e pedir que houvesse ajuda do governo federal, através da Polícia Federal, no sentido de ajudar a gente a resolver aquele problema. E garantindo ao Ministério da Justiça que não teria nenhuma dificuldade por parte do governo do Estado, abrindo as portas e nos propondo a colaborar. Isso deu origem a diversas ações e resultaram nessa operação. Com certeza isso pesou, porque eu pude conhecer mais de perto o senador Pedro Taques, e depois daquela ocasião mantive diversas vezes contato com ele, inclusive antes da eleição de 2010 eu estive em São Paulo com ele, almoçando com ele uma vez, convidando ele para vir para o PSDB e sair candidato a senador na época pelo PSDB. Ele colocou as dificuldades que teria, a admiração que tinha pelos conceitos do PSDB na época, os conceitos do PSDB no governo, e optou por não vir para o nosso partido. Mas isso pesa com certeza, você conhecer a pessoa com quem vai estar trabalhando, mas acima de tudo, a certeza de que nós estamos num projeto que tem condição de ser vitorioso e um projeto que propõe a mudança para Mato Grosso. Eu entendo que nós precisamos fazer a mudança e era obrigação nossa, do PSDB e dar a minha contribuição para que esse projeto fosse vitorioso. O senhor tem uma disputa acirrada esse ano, porque o senhor vai disputar no seu colégio eleitoral Rondonópolis com Elton Fagundes e no seu segmento, que é o agronegócio, com o Rui Prado. Os dois são candidatos ao Senado também. Como é que o senhor vê essa disputa duplicada aí? Eu entendo que é uma vaga só, mas que entendo que é possível, é viável essa eleição. Se você observar nas últimas eleições, sempre o candidato que ganhou o governo do Estado acabou elegendo o senador da República que estava disputando junto com ele. Acaba, de certo modo, sendo muito próxima essa disputa. Isso vem lá desde que eu lembro na eleição de Júlio Campos, depois na eleição de Bezerra, todas as eleições aconteceu isso. E eu vou fazer a campanha, como já disse, muito próximo, junto com Pedro Taques. E Pedro Taques, nós estamos imaginando ganhar ainda no primeiro turno e vão me eleger senador da República pela história que eu tenho, os serviços prestados à população e pelas propostas daquilo que eu pretendo fazer lá no Senado da República. Candidato, obrigado pela presença ao vivo mais uma vez. Bom dia para o senhor, até uma próxima entrevista. Muito obrigado e eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a todos. Para senador da República, vote Rogério Salles 456. Um abraço e um bom dia a todos.